Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por cada um de vocês que está aqui no meu canal, que para um pouquinho do tempo de vocês para ouvir minhas prosas, minhas experiências de vida. Quero dizer que eu sou uma pessoa comum, uma pessoa simples, que vem buscando melhorar a cada dia, que tenho aprendido com alguns erros que eu tenho cometido na vida e tenho buscado ser uma pessoa melhor a cada dia. Quero pedir para Deus abençoar cada um de vocês, para Deus abençoar o lar de vocês, a família de vocês, com muitas bênçãos de saúde, de paz, de harmonia, de gratidão, de felicidade, de esperança, prosperidade, abundância em todas as áreas da vida de vocês. Obrigada por cada um que está inscrito aqui no meu canal. Os meus vídeos, eles são assim simples, porque simplesmente Deus tocou no meu coração para criar um canal, para começar a gravar os vídeos mesmo na minha simplicidade, mesmo sem equipamento. Por isso que minhas filmagens ficam assim um pouco distantes, porque eu coloco meu celular apoiado em qualquer coisa que eu consiga apoiar para gravar e ter esse dedinho de prosa com vocês. É o tipo de vídeo também que eu gosto muito de assistir. Então, por isso que eu resolvi gravar esses vídeos assim, fazendo as coisas do cotidiano, na simplicidade do dia a dia, porque eu acho que gera uma conexão maior de quem está do outro lado da tela me assistindo e de mim aqui, desse lado aqui que estou gravando para vocês. Quero dizer que eu estou muito feliz, eu estou muito feliz com cada um de vocês que está inscrito aqui no meu canal, que está interagindo comigo. Gente, vocês não têm noção como eu fico feliz quando vocês comentam alguma coisa. Aí eu não me sinto tão só. Como eu já falei em outro vídeo, eu não tenho amigos, eu não tenho com quem conversar. Então esse canal está me ajudando muito, sabe? Me ajudando bastante mesmo. Tá me dando um ânimo de vida novamente, porque depois que eu perdi a minha mãezinha, eu fiquei muito triste. E essa é uma forma que Deus está me ajudando a me reerguer, trazendo vídeo para vocês. E é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, era gravar vídeo para o YouTube. Só que essa plataforma, ela era um pouco diferente há uns anos atrás. E eu percebo que esse ano de 2026, ela tem mudado algumas coisas que tem facilitado para nós que temos esse sonho de gravar conteúdo para YouTube. E eu acredito que esse ano 2026 vai ser o nosso ano para quem decidiu agora gravar, para quem tem canal pequeno, assim como o meu. Eu acredito que Deus ele vai nos usar muito e vai agir muito nos nossos canais pequenininhos para que um dia a gente possa ser um canal grande e levar muitas coisas boas para as pessoas que estão do outro lado da tela. Estou eu aqui na minha humilde labuta, dobrando minhas roupas e vou conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas que já aconteceram comigo. Deus tem colocado no meu coração um desejo muito grande, gente, muito grande de falar sobre o amor dele. Deus ele tem preenchido o vazio da minha alma com o amor sobrenatural dele, sabe? E eu sou muito grata a Deus por isso, muito grata, porque eu tinha tudo para ter caído numa depressão, mas Deus ele me levanta e me sustenta todos os dias. E assim Ele faz com você também, que está aí do outro lado me ouvindo. É Ele que te sustenta, é Ele que te guarda, é Ele que te protege,
que guarda teus dias, tuas noites, tua família. Ai, gente, eu estou tão feliz. Queria relatar para vocês aqui algumas coisas que aconteceram comigo, já que a gente está falando de Deus, desse ser supremo, maravilhoso, divino. E eu quero dizer para vocês que não tem nada a ver, gente, com religião, tá? Não tem nada a ver com religiosidade, não tem nada a ver com placa de igreja. Eu estou falando aqui de espiritualidade, de sentir a presença de Deus, do Espírito Santo, independente de religião, tá, gente? Teve alguns fatos, alguns acontecimentos sobrenaturais e surreais que já aconteceram comigo ao longo da minha vida, num período que eu estava buscando incessantemente a presença do Senhor. Eu buscava de dia e de noite muito, muito mesmo a presença de Deus. E dentre essas coisas que aconteceram, entre sonhos, realidade, assim, de eu sentir mesmo, eu vou relatar 2 aqui para vocês no vídeo de hoje, tá? O primeiro que eu vou relatar, gente, é sobre um abraço. Um abraço, gente. Quem não entende, quem nunca passou, quem não está no Espírito, fala que nós que temos experiência com Deus somos loucos. Tem pessoas que pensam que nós somos loucos. Só que se isso for loucura, então eu quero morrer louca, porque é muito bom sentir algo sobrenatural que vem do céu, entende? Se você nunca sentiu isso, eu recomendo que você comece a pedir a Deus em suas orações para sentir o sobrenatural de Deus, e Ele permite que você sinta. Gente, teve uma vez, estava chovendo muito aqui na minha cidade. Nessa época, faz uns anos atrás, né? Eu estava passando por uma situação financeira muito ruim, muito ruim. O meu esposo estava desempregado já fazia um tempo e eu tinha acabado de conseguir emprego e eu estava devendo alguns meses de aluguel. A água, a luz, estava devendo tudo. E como eu tinha conseguido esse emprego há pouco tempo, eu não tinha coragem de falar para minha patroa me dar um adiantamento. Também não tinha nem lógica, né? Então, eu recebi um vídeo do meu esposo. Ele gravou um vídeo para mim. Quando eu abri o vídeo, estava tendo uma infiltração no gesso lá de casa. Sendo que eu não podia comunicar ao dono da casa, porque eu estava justamente devendo meses de aluguel. E seria assim, muita cara de pau minha chegar para ele, pedir para ele consertar, sendo que eu já estava devendo, né? E o teto, como deu infiltração, ele desabou bem em cima da nossa cama. Um pedação de gesso com aquele buraco assim no quarto. E ele fez o vídeo e mandou para mim. Naquele momento que eu vi o vídeo, simplesmente eu fui para o quartinho da empregada e eu comecei a chorar. E eu chorava muito, muito, porque eu estava com um desgosto tão grande no meu coração, um desgosto tão imenso, porque eu não entendia por que eu estava buscando tanto a Deus e a minha vida estava daquele jeito, daquele rebuliço, tudo indo por água abaixo, assim, tudo de cabeça para baixo, porque naquela época eu não tinha ainda o entendimento e eu pensava que a gente buscar a Deus era assim, você buscar a Deus hoje e amanhã Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida, só que não é, gente. É degrau, você vai construindo a sua experiência com Deus aos poucos, sem falar que não é buscar a Deus só para ter bens materiais. É para você sentir mesmo a presença dele. Então, naquele momento, eu me ajoelhei no quarto e eu comecei a chorar muito. E eram muitas as lágrimas que rolavam pelo meu rosto, muito mesmo. Gente, eu gostava muito de ouvir louvor.
e eu estava escutando uma música de Lázaro, do irmão Lázaro. Bem na hora que eu entrei no quartinho, sabe? Tava tocando a música do irmão Lázaro. Eu não me recordo aqui no momento a música qual era. Mas foi uma coisa tão interessante, tão impactante, que naquele momento que eu ajoelhei e comecei a orar, eu senti um calor na minha cabeça, como se tivesse duas mãos postas na minha cabeça. E um peso nos meus ombros, como se alguém tivesse ali me abraçando por trás, assim, por cima dos meus ombros. E foi um calor assim que desceu da minha cabeça até a ponta dos meus pés. Gente, não tem explicação. Eu senti uma paz tão grande que se naquela hora ali eu tivesse morrido, eu não ia nem saber que eu tinha morrido, porque era uma paz tão grande que irradiou assim meu peito, meu coração. E as lágrimas que estavam rolando no meu rosto foi tão interessante. O meu rosto ele secou na mesma hora e não caiu mais uma lágrima. E foi aí que Deus me fez entender que mesmo em meio ao sofrimento que eu estava passando ali naquele momento, aquelas aflições que eu estava passando ali, aqueles problemas financeiros, mas que Ele estava ali comigo, que Ele estava ali do meu lado. E eu senti esse abraço sobrenatural, esse calor. Era um calor tão gostoso, assim, que não tem, gente, como explicar. É uma paz, assim, que realmente é sobrenatural. Não é desse mundo. E foi uma sensação muito boa, muito boa, que quando você conta para uma pessoa que não entende, a pessoa acha que você está ficando louca. A outra experiência que eu tive com Deus, eu estava cantando no banheiro, estava tomando banho na minha casa, eu já estava em outra casa. E, por incrível que pareça, nesse dia eu estava bem assim, um dia normal, um dia comum. E eu comecei a cantar uma música muito bonita, Além do Rio Azul. Eu não sei se vocês conhecem. Se vocês não conhecem, procura aí no YouTube, Além do Rio Azul. É uma música antiga, ela é muito bonita. E estava eu lá tomando meu banho e comecei a cantar essa música. E eu escutei uma voz. Gente, esse fato, ele me emociona muito. Porque era uma voz grossa, mas ao mesmo tempo era uma voz suave, como se tivesse saindo da parede, sabe? E na mesma hora que aconteceu aquilo, eu não sei dizer se eu me assustei, não foi um susto, mas tipo assim, meu esposo não canta. A voz dele não é bonita. A voz dele não é grossa. Como que ele está cantando bonito assim? Eu pensei, né? Como meu esposo está cantando bonito? Não tem condição. Aí eu abri a porta do banheiro. E para minha surpresa, quando eu olhei, o meu esposo ele estava lá na sala, bem longe. E ele não estava nem escutando a música que eu estava cantando no banheiro. Daí eu chamei ele e perguntei assim: ô fulano, tu estava cantando aqui na cozinha agora? Ele falou: não. Gente, aquilo ali não sai da minha cabeça até hoje. Como foi que aconteceu aquilo? Foi muito bonito, foi muito surreal aquilo ali. São experiências que você passa que só Deus para explicar.